Bom, meu primeiro passo então é criar um desenho novo. Para isso eu só vou garantir aqui que a opção AKD-ISO, template AKD-ISO .dwt esteja selecionado. Ele estando selecionado, eu dou um Start Drawing para começar o desenho. Então aqui eu estou na minha prancheta virtual do AutoCAD. E para começar a fazer então a nossa prancha, desenhar a nossa folha, eu vou utilizar o comando Line. O comando Line é o comando mais básico do AutoCAD. Com ele você consegue fazer linhas. Para acessar o comando Line, a gente pode tanto utilizar a interface gráfica clicando aqui na opção Line, quanto pelo teclado, digitando o L e dando espaço. Ambas as formas você consegue acessar o comando Line. Bom, eu vou utilizar a parte gráfica aqui, vou clicar em cima do Line, e se eu deixar o mouse parado em cima do Line, inclusive por algum tempo, ele vai mostrar para a gente como que a gente cria uma linha. Ó. Repara só, você seleciona o primeiro ponto da linha, seleciona o segundo ponto e consegue fazer uma linha. Vamos ver isso na prática? Clico aqui em cima. Digamos que eu quero fazer uma linha aleatória, a linha mais simples possível. Então eu tenho que especificar o primeiro ponto, ou seja, eu clico com o botão esquerdo em um ponto qualquer. E agora eu posso, deixa eu só desativar o F8 aqui, né? Eu posso clicar em qualquer outro ponto e assim eu vou definir uma linha. Por exemplo, aqui. E está lá, defini minha primeira linha. Repara que o comando continua ativo e eu posso continuar desenhando outras linhas. Eu posso, sei lá, clicar nesse ponto aqui e fazer mais uma linha. Aqui e mais uma linha. Eu finalizei minhas linhas, estou contente com minhas linhas, eu posso sair do comando apertando o botão espaço, Enter ou ESC. Eu vou apertar o espaço. Tá lá, a gente fez nossas primeiras linhas no AutoCAD. Tá, mas e como que eu faço uma linha com uma medida específica? Simples, eu venho novamente aqui no comando de linha, vou clicar no meu ponto de início, aqui por exemplo, e agora antes de clicar no segundo ponto, eu direciono a direção que eu quero fazer essa linha, obviamente, né? Então eu quero fazer essa linha para cá, e aí eu especifico a medida, ó. Eu digito no teclado, por exemplo, eu quero 100 mm, digito 100 e aperto espaço. Então lá, ó, ele fez meu segmento de reta naquela direção que eu tinha direcionado o mouse. E eu quero sair desse comando, aperto espaço novamente e consegui sair. Tá, e digamos que eu quisesse fazer então uma linha ortogonal, ou seja, nos eixos X e Y. Mesma coisa, especifico o meu primeiro ponto, só que agora eu deixo o orto ligado, aperto o F8, né? Aqui, ó. Esse aqui tem que ficar ativado. Então eu vou usar o atalho F8. E agora, então, as minhas linhas estão restritas aos eixos X e Y. Então eu venho aqui, por exemplo, para a direita e digito a distância que eu quero. Eu quero uma linha de 150, e aperto espaço, e está lá. Quero ir para cima, direciono meu mouse para cima, só para garantir que ele esteja pegando agora o eixo Y, e digito 100 novamente. Se eu quiser fechar um quadrado, um retângulo aqui, eu vou ter que digitar mais uma medida de 150 aqui para a esquerda. E aí eu venho para baixo aqui, poderia digitar o 100 novamente, ou posso aproveitar o Snap, né? O Snap está ativado, e clicar em cima, e está lá, a gente fez um retângulo. Posso dar um espaço, finalizei. E se eu quisesse fazer uma linha com uma inclinação pré-determinada? Novamente, seleciono o comando de linha, vou selecionar o primeiro ponto da linha, e repara só, quando eu estou indo aqui para a direita, repara que está aparecendo 0 graus ali embaixo. Se eu venho aqui para cima, repare que ele fica agora com 90 graus. Se eu venho para cá, 180. Se eu venho aqui para baixo, ele fica a 90, mas na realidade aqui, se você for ver na medida ali embaixo, está 270. Então os graus do AutoCAD funcionam sempre assim. Aqui é o 0 grau, 90, 180, 270. E é sempre no sentido anti-horário. Então se eu quiser fazer uma linha inclinada a 30 graus em relação a essa direção aqui, por exemplo, eu poderia digitar aqui, ó. Antes de digitar qualquer medida, eu aperto o sinal de menor e digito 30, que são os graus que eu quero. E aí eu aperto espaço. Agora é como se eu tivesse um esquadro que prendesse minha linha no ângulo de 30 graus. E agora eu posso informar a distância que eu quero. Eu quero, por exemplo, 125, digito 125, dou espaço novamente. E está lá, minha linha de 125, uma inclinação de 30 graus em relação a esse eixo X. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma inclinação de 30 graus, só que para a esquerda, como que eu poderia fazer isso? Aí eu teria que somar esses 90 graus, mais 60 graus aqui, porque daí daria os 30 graus aqui para a esquerda, certo? Então para fazer isso, eu digito lá, sinal de menor. Então 90 mais 60 vai dar 150 graus. Dou um espaço. E repara só, agora eu estou com 30 graus em relação ao eixo X, só aqui para a esquerda. E aí eu posso digitar aqui a distância que eu quero, 125, por exemplo, dar um espaço e está lá. Eu saí do comando, finalizei o comando, apertei um ESC aqui, né, para finalizar, poderia ter apertado espaço, mas enfim, já consegui fazer linhas com ângulo. Eu poderia fazer linhas com ângulo de uma outra forma também.
eu posso informar já no comando aqui qual que é o comprimento e qual que é o ângulo que eu vou querer usar. Então, digamos que eu quero fazer essa mesma linha de 125 aqui, com um ângulo de 30 graus, de uma forma mais rápida. Então eu faço o seguinte, ó, especifico o primeiro ponto, ponto de origem, e aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar arroba, que vai permitir que eu informe o comprimento da linha, que eu quero que seja 125 também, e agora eu aperto o botão de menor, e agora eu posso informar o ângulo, eu quero 30 graus novamente, e agora eu aperto espaço para finalizar. E tá lá, ó, a gente fez uma linha de 125 com uma inclinação de 30 graus, que nem a gente tinha feito antes, só que tudo num comando único, tá? E para finalizar, sair do comando, posso apertar o espaço, o Enter ou o S, que eu vou apertar o espaço aqui agora, e a gente fez a nossa linha novamente. Então, como a gente acabou de ver, o comando line pode ser acessado tanto pela interface quanto pela linha de comando. Eu vou acessá-lo pela linha de comando digitando o comando L. Em seguida, o espaço. Eu quero especificar o primeiro ponto da minha prancha aqui em cima, ó, nas coordenadas 0 e 0 dos eixos x e y. Para fazer isso, eu vou digitar 0 no eixo x, vírgula, 0 no eixo y, vou dar um espaço. E tá lá, a gente fixou que o início do nosso desenho é aqui na coordenada 0 e 0 do eixo x e y. Bom, em seguida eu vou ativar a minha função de orto. Muitas vezes no AutoCAD você vai ter que fazer linhas ortogonais, ou seja, linhas que passam sobre o eixo x, ou que são paralelas ao eixo x, e que passam sobre o eixo y, ou que são paralelas ao eixo y. Ou seja, a linha vai ter que ser aqui, né, vertical, quer dizer, horizontal ou vertical. Ela não vai poder ser inclinada. E o AutoCAD ele facilita a nossa vida porque ele tem um comando que ele prende a nossa linha que a gente for desenhar, tanto ao eixo x quanto ao eixo y. Esse comando é o orto. Então repara só, aqui está ativado. Ó. Quando ele estiver com esse azul, quer dizer que ele está ativado. Então meu orto está ativado, repara só, agora eu só consigo fazer linhas no eixo x e o eixo y. Se eu quisesse desativar, eu teria que apertar aqui em cima. E agora eu posso fazer linhas com ângulos aleatórios. O atalho para o orto, para você ativar de uma forma mais rápida, é o F8. Você pode apertar o F8, apertei o F8, ó. Minha linha está presa aos eixos x e y. Apertei novamente, ela está livre. Então assim a gente consegue fazer linhas ortogonais de uma forma mais fácil. Então, como a gente viu, o orto pode ser ativado tanto por aqui, pela parte gráfica, quanto usando o atalho F8. Eu vou utilizar o F8. Bom, eu quero que essa minha folha, então, ela cresça aqui na direção para a direita e para cima, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir a medida da base da minha folha, que vai ser, segundo a norma, né, 210 milímetros. Então, eu vou digitar 210 e vou dar um espaço. E tá lá, a gente já fez a base inferior da nossa folha. Em seguida eu posso arrastar meu mouse para cima, sem clicar em nada. E aí aqui eu posso digitar a medida que eu quero, que no caso vai ser o comprimento da folha, que no caso, segundo a norma, é 297 milímetros. E eu posso dar em seguida um espaço. Depois disso eu posso trazer meu mouse para a esquerda e definir novamente a largura da minha folha, que segundo a norma é 210. E aperto espaço. Para finalizar meu desenho, eu poderia colocar meu mouse na direção para baixo e novamente digitar 297, mas como eu estou com a opção de Snap ativada, o AutoCAD oferece para a gente os snaps. Os snaps são ativados ou desativados aqui. Ó. Então aqui no caso meus snaps estão ativados. O que o Snap faz? O Snap faz com que eu consiga pegar, por exemplo, pontos específicos de uma linha de forma precisa e correta. Digamos que eu quisesse pegar, por exemplo, o começo dessa linha aqui. Ó, quando eu passo o mouse perto do começo dela, ele já habilita um quadrado verde, que é o Snap, e eu vou conseguir pegar com certeza, de uma forma bem precisa, o começo daquela linha. Se eu quero pegar, por exemplo, o meio de uma linha, quando eu passo o meu mouse mais ou menos perto do meio, ó, ele já habilita um triângulo que já me indica que ali é a metade da linha e eu posso pegar de uma forma precisa. Se eu tivesse um círculo, por exemplo, mais pra frente a gente vai ver círculos, e eu quisesse pegar, por exemplo, os quadrantes ou o centro do círculo também. Se eu passo meu mouse em um dos cantos, eu já percebo que ele habilita um losango que vai ser o quadrante. E se eu passo meu mouse mais ou menos próximo do centro do círculo, ele já habilita uma opção
que vai ser o centro do círculo. Então eu recomendo que você sempre deixe ativado as opções de Snap aqui embaixo. Se você desativar, você não consegue mais ter esse auxílio do AutoCAD. Ó. Pegar o fim da linha, o meio da linha fica difícil. Então sempre deixa ativado. E se você vier aqui nessa setinha, ele habilita umas opções extras. Então você pode controlar o que você quer de Snap ativo. Então o Endpoint, que é o ponto final, Midpoint, que é o meio da linha, o centro, Geometric Center, Node, quadrante, né, se você quiser, intersecção, tangente, que eu acho bem legal deixar ativado. Pelo menos essas opções aqui eu recomendo que você deixe ativo. Então pausa o vídeo e faça que nem eu estou. Configure seu AutoCAD da mesma forma que eu estou configurando aqui, que você não vai ter erro, ok? Então só para lembrar, o Snap ajuda a gente na hora de pegar pontos de referência. O AutoCAD auxilia a gente a pegar esses pontos de referência. Eu simplesmente vou achar aqui o Snap do quadrado verde e vou clicar em cima dele. Finalizei meu comando, finalizei as linhas que eu precisava para definir as bordas da minha folha. Eu posso sair do comando agora apertando tanto o espaço, quanto o Enter, quanto o ESC, eu vou apertar o espaço. E está finalizado, então, as bordas da nossa folha. O próximo passo agora é fazer as margens internas da folha. Bom, para fazer as margens internas da folha, eu vou utilizar um comando chamado Offset. O AutoCAD ele fornece para a gente uma ferramenta bem legal, que é o Offset, que ele faz o seguinte. Ó, imagina que você tem uma linha qualquer e você queira criar linhas paralelas a ela com uma distância fixa. Como que você poderia fazer isso? Com o Offset. Então, o Offset a gente pode acionar tanto pela parte gráfica, que é aqui em cima, ou digitando o comando O no teclado dando espaço. E aí, você tem que definir a distância que você quer que essa linha paralela seja copiada, seja repetida. Aqui no caso eu posso chutar um número qualquer, 60 por exemplo, e repara só, agora se eu clicar a linha que eu quero copiar, ele já habilita uma cópia perfeita a essa distância que a gente acabou de especificar. Se eu arrasto o mouse para a direita, ela vai ficar para a direita, se eu arrasto para a esquerda, ela vai ficar à esquerda da linha. E para confirmar só essa linha, eu posso simplesmente clicar em qualquer ponto, clico aqui, e ele confirma a linha. Se eu quisesse fazer para a esquerda, clicaria em cima de novo na referência, arrastaria o meu mouse para a esquerda e confirmaria clicando em qualquer ponto. Isso aqui não vale só para linhas, vale para círculos. Por exemplo, eu quero fazer um offset desse círculo para dentro. Quero um círculo com linhas paralelas, se é que a gente pode falar assim, internamente. Então, eu clico no ponto de externo, no ponto linha de referência, e aí eu trago para dentro. Ó. Então, como está 60, vai ficar bem pertinho do centro aqui do meu círculo, só confirmo. Se eu quisesse fazer para fora, clicava, arrastava o meu mouse para fora, e ele já ia fazer. Eu posso fazer um alvo aqui se quiser. E esse é o comando offset, bastante útil no AutoCAD. Como a gente acabou de observar, o offset pode ser acessado tanto por aqui na parte gráfica quanto pelo comando O. Então vou simplesmente acessar pelo comando, vou digitar O e vou dar um espaço. Em seguida, eu vou especificar a distância do offset, que no caso das margens superior, inferior e da direita é 7 mm, e eu vou apertar espaço. Em seguida, eu vou clicar em cima, passar o mouse em cima das linhas que eu quero dar offset, no caso a linha do topo, clico em cima dela, e arrasto meu mouse para baixo, porque eu quero que essa margem seja interna. E aí eu clico em qualquer ponto, só para finalizar o comando. Em seguida eu posso selecionar agora minha borda da folha direita, clicar em cima dela, arrastar o mouse para a esquerda, para dentro da folha, e clicar em qualquer ponto para finalizar o comando. Em seguida, eu posso vir aqui na minha borda inferior da folha, clicar em cima dela, arrastar meu mouse para cima, e clicar em qualquer ponto para finalizar o comando. Bom, a minha margem da esquerda, a minha borda da esquerda vai ter uma margem com 2,5 cm ou 25 mm de distância, ou seja, não é a mesma distância que a gente está utilizando nas outras margens. Então, por isso, eu vou finalizar esse comando por aqui, apertando o botão espaço. Pronto, agora eu não tenho mais nenhum comando selecionado, mas novamente eu vou utilizar o comando de offset. Então, eu vou digitar O novamente. E agora eu vou especificar essa distância aqui, que é diferente, que é de 25 mm, né? Ou seja, 2,5 cm. Então eu vou digitar aqui 25 e vou dar um espaço. E agora finalmente eu posso clicar em cima da minha linha, arrastar meu mouse para a direita, para dentro da folha, e clicar em qualquer ponto para concluir meu comando de offset de 25 mm. Finalizei, agora eu posso apertar espaço novamente.
Então a gente já tem as margens definidas, no entanto, tem algumas linhas que estão sobrando aqui, né? Se a gente parar para observar, essa linhazinha está sobrando, essa aqui está sobrando também, essas aqui também. Então a gente precisa aparar essas arestas, aparar essas linhas. E para isso a gente vai usar o comando de aparar, o comando de trim. O comando de trim é bem interessante, porque ele consegue excluir partes de uma linha com base e referência em uma outra linha, por exemplo. Quer ver? Digamos que eu tenho duas linhas se cruzando. Deixa eu só selecionar o comando de linha. Duas linhas se cruzando, essa e essa aqui. Eu quisesse eliminar essa parte aqui da direita dessa linha, ó, essa parte aqui, eu queria eliminar ela, e essa parte aqui de cima também. Queria manter só essa aqui da esquerda e essa aqui de baixo. Como que eu faria isso? Selecionaria todas as linhas envolvidas e utilizaria o comando de trim, que pode ser acessado graficamente aqui por cima, ou via comando via as letras TR e espaço. E agora, repara só, quando eu passo meu mouse em cima das linhas, ele já meio que sugere que aquela linha que eu estou passando o mouse em cima vai ser deletada. Então eu quero deletar essa aqui de cima, clico em cima, está lá, deletado. Quero deletar essa aqui da direita, clico em cima, ela vai ser deletada. Estou contente? Beleza, aperte espaço, Enter ou ESC para sair do comando. E está lá. Agora a gente tem nossas linhas, nossas arestas aparadas. Então esse comando de trim acaba sendo bastante útil para a gente refinar e deixar nosso desenho mais bem finalizado, mais bem acabado. Bom, como a gente viu, o comando de trim pode ser acessado por aqui ou pelo atalho TR, mas antes de dar o comando de trim, eu vou selecionar todas as linhas envolvidas, que são basicamente todas as linhas do desenho. Com todas as linhas selecionadas, eu vou digitar então o comando trim com o atalho TR e vou dar um espaço. E agora eu vou me aproximar das linhas que eu quero aparar, para ter mais precisão. Então eu vou aparar essa daqui. Eu venho aqui no meu canto superior direito, aparo essa e essa. Venho aqui no meu canto inferior direito, aparo essa e essa aqui também. E finalmente eu venho no canto inferior esquerdo e aparo essas duas. Finalizei a aparagem, ou melhor dizendo, o corte das arestas que estavam sobrando. Concluir, né, o comando, posso apertar espaço para finalizar o comando. E está lá, agora a gente tem em nossas mãos uma prancha A4 com as margens desenhadas corretamente. Com a nossa prancha A4 com suas margens finalizadas e desenhadas, nós podemos agora fazer uma prancha A1 aqui do lado. Só que para fazer essa prancha A1 a gente vai usar um comando levemente diferente, que é o comando de polyline. O comando de polyline é basicamente igual, idêntico ao comando de line. A única diferença é o seguinte: enquanto quando você faz uma line, por exemplo, eu vou criar linhas aleatórias aqui, aqui, por exemplo. Vou dar um Enter para finalizar. Cada segmento desse é entendido de uma forma individual, ou seja, se eu selecionar esse segmento aqui da direita, ó, repara que só ele foi selecionado. Para eu selecionar as três linhas que eu fiz utilizando o comando line, eu teria que passar o meu quadrado, né, de seleção por cima, para daí conseguir selecionar. Se você faz a mesma coisa com a polyline, repara só, vou clicar no meu comando de polyline, aqui para a interface gráfica, mas se eu quisesse o atalho, eu poderia digitar PL e dar um espaço. Vou criar aqui então uma forma parecida, com três linhas. Vou dar um espaço para finalizar. Agora repara só, quando eu tentar selecionar, se eu tentar selecionar só essa linha aqui da direita, ó, ele não vai deixar selecionar só ela, ele vai selecionar toda a polyline. Então essa é a diferença. Enquanto quando você utiliza o line, cada segmento é entendido de uma forma individual. Se você utiliza o polyline, todos os segmentos vão estar unidos, vão estar agrupados, digamos assim. Obviamente, se eu quisesse explodir, fazer com que essa polyline fosse explodida e virasse segmentos individuais, eu poderia, né, com a ajuda do comando explodir, que está aqui em cima, ó, explode, ou digitando o X, que é o atalho dele, e aí novamente eu teria a mesma configuração da line. Então a diferença básica entre line e polyline é isso. Quando você utiliza a polyline, todas as linhas que compõem aquela mesma linha que você está desenhando vão fazer parte de um grupo. E quando você usa o line, elas são tratadas como componentes individuais. Então, como a gente viu, o comando de polyline pode ser acessado via interface gráfica ou via comando, né? Então, vou digitar PL para acessar o atalho. E aí, eu vou definir como ponto inicial
nossa polyline aqui da prancha A1, um ponto aleatório, mas eu vou utilizar o snap aqui, ó, de alinhamento. Então eu passo meu mouse sobre o canto inferior direito da minha prancha, arrasto ele para a direita, perceba que tem essa linha verde aparecendo, vou clicar no ponto qualquer aqui, por exemplo, só para eles ficarem alinhados na base. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir a largura da minha prancha A1. Então eu posso definir essa largura, que é de 841 milímetros, digitando 841, vou dar o espaço, direciono meu mouse para cima, sempre com o orto ligado, né, ressaltando isso, e digito essa altura, que vai ser 594, dou um espaço. Agora eu trago novamente meu mouse para a esquerda, e aqui eu vou digitar novamente a medida da largura da folha A1, que é 841 milímetros. E para finalizar, eu venho aqui embaixo e não vou nem digitar a medida, eu vou só utilizar o snap e vou clicar em cima e finalizei então a nossa folha 1. Eu vou dar um espaço para sair do comando, né? E está lá as bordas da nossa prancha 1 finalizadas. Só para conferir se essa medida da folha 1 está correta, eu vou utilizar o comando de dimensão de medida, que é o DI. Então o comando DI, eu posso digitar aqui ó, DI no atalho de teclado, que é o dist, apertar o espaço. Eu venho aqui, por exemplo, clico nesse vértice, vou até esse aqui, verifico que está 594, verifico que aqui está 841. Se eu quiser, eu posso usar o DI de novo para verificar a distância aqui, por exemplo, a largura dessa folha 4, que está correto, 210, e a altura 297, então está tudo certinho. Agora a gente precisa fazer as margens da nossa folha 1. Só que ao contrário da folha 4, as margens do A1 são de 10 mm, ou seja, 1 cm. E aqui na margem esquerda continua sendo os 2,5 cm, os 25 mm. Então novamente eu vou utilizar o comando offset, vou selecionar ele aqui, dessa vez eu vou selecionar da forma gráfica. Em seguida eu vou especificar a distância do offset, que é 10, vou dar um espaço. Passo o mouse em cima do meu desenho, da minha polyline. Repara que agora ela vai selecionar toda ela de uma vez. Clico em cima dela, arrasto para dentro, porque eu quero que essa margem seja interna, e clico num ponto qualquer. E está lá. Finalizo o comando, aperto espaço, e a gente tem as margens internas da folha 1. Porém, essa margem esquerda está errada, porque ela deveria estar 1,5 ou 15 milímetros a mais para a direita, né, para formar esses 2,5 centímetros, esses 25 milímetros que ela tem que ter. Para isso eu vou explodir então essa linha para poder trabalhar com cada uma das linhas individualmente. Então eu vou utilizar o comando explode. Então o comando explode é bem fácil, a gente clica em cima da linha que a gente deseja explodir, vem aqui no ícone e clica em explode. E assim a nossa polyline foi transformada em várias linhas separadas. E agora eu posso simplesmente selecionar o comando de offset novamente, digitar a distância que eu quero dar de offset, que vai ser 15 milímetros, ou seja, 15 mais 10 que já existiam previamente, vou dar um espaço, seleciono a linha que eu quero dar offset, direciono meu mouse para dentro da folha e confirmo clicando em qualquer ponto. E está lá. Posso dar um ESC, um espaço, um Enter para sair do comando, e agora a gente tem as margens desenhadas corretamente. E agora, para finalizar meu desenho, eu tenho que aparar essas arestas que estão sobrando, né? Então eu vou selecionar todo o meu desenho e vou utilizar o comando trim novamente. Eu vou tirar essa parte da linha que não interessa e essa parte da linha que não interessa aqui também. Estou contente, vou apertar um espaço para finalizar o comando. E agora a gente vai aprender o último comando desse vídeo, que é o de deletar, né, de apagar uma linha, que é bem fácil. Então o comando de deletar uma linha, você clica em cima da linha que você deseja deletar, você deseja excluir, e pode vir aqui ó, nesse Erase, clicar em cima que ele remove. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar atrás, porque eu quero mostrar outra possibilidade. Ctrl Z, só lembrando, é o botão de voltar, é que nem do Word, né? Aqui em cima você pode até voltar também de uma forma gráfica. Eu vou selecionar então essa linha e vou apertar o Delete. Eu vou deletar essa linha simplesmente. E tá lá. Então finalizado agora nossas duas pranchas, temos a prancha A4 e a prancha 1, todas com as suas margens desenhadas com as medidas corretas. Como desafio, eu gostaria que você tentasse também fazer as outras pranchas, ou seja, prancha A3, prancha A4 já tem, A3, A2, A1 já tem, A0. Então faça a prancha, tenta fazer a prancha A3, tenta fazer a prancha A2, tenta fazer a prancha A0. Lembrando que as pranchas A3 e A2 têm margens de 7 mm no topo, na direita e embaixo,
E a prancha A0 tem margens de 10 mm no topo, na direita e embaixo.